Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Experiências em Meditação. Meditantes Podcast que, através dos nossos convidados e convidadas, levam até você as suas experiências em meditação, através dos canais de áudio, de vídeo, de texto, para você se inspirar, você que quer iniciar na meditação, para você que está meditando e quer avançar, quer se aprofundar, Meditantes Podcast Experiências em Meditação é para você. E no nosso Meditantes Podcast de hoje temos um convidado que vai trazer um assunto que é bem interessante, que utilizamos, basicamente, utilizamos em todas as meditações, ou pelo menos para quem está iniciando, utiliza muito a questão do som nas meditações. Então vamos aprofundar esse assunto e vamos ouvir a experiência dele também. Então eu vou chamar aqui para o nosso palco. Boas-vindas, Márcio Bucay, ao Meditantes Podcast. Saudações, pessoal. Gratidão pelo convite. Muito feliz realmente de poder estar fazendo parte aí do projeto lindo de vocês. Agradecido aí pela tua oportunidade, pela disponibilidade também de estar conversando com a gente aqui e estar trazendo para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, né? Para quem vai assistir agora, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, quizás, esteja esse material aí disponível para a gente se inspirar. Eu mesmo me inspiro nas experiências de cada um. Então, esse é o nosso desejo, né? Que cada vez mais pessoas possam se inspirar nessas experiências e aprofundar cada vez mais nas suas próprias experiências, né? Então, Márcio, para a gente começar o nosso Meditantes Podcast de hoje, a gente gostaria de ouvir de você qual a tua experiência com a meditação. Quando que você iniciou? Por que ou para que você iniciou com as práticas de meditação? Muito bom. Vamos começar então do começo, né? O meu início com o caminho da meditação já foi através da conexão com a música, né? Que o assunto de hoje, né, meditação através do som, então já foi através da música, só que no começo era inconsciente, entre aspas, por assim dizer, né? Porque para aqueles que vão assistir aqui, né, e já tem uma experiência com a música, já devem ter notado ou tido essa experiência que a música em si ela já é algo que leva a gente, não para aquilo que a gente conhece como a meditação clássica do yoga, né, porque no meu caso eu vou falar aqui desse meu entendimento da meditação na visão do yoga, né, mas levam a gente para um estado de presença, para um estado de concentração, para um vislumbre de coisas talvez mais profundas, né, do nosso ser. Então, quando eu comecei meu caminho com a música, que foi realmente tocando instrumentos, né, instrumentos que a gente conhece mais aqui no ocidente, que é bateria, violão, baixo, esse tipo de instrumento, de uma certa forma eu já comecei a ter uma conexão diferente que eu tinha, ali na minha época de adolescência, né, na escola ou com outras experiências, né. Então eu comecei a ter vislumbres de que o som poderia ter alguma coisa mais profunda, mas naquele tempo não se falava quase nada sobre isso, né. O movimento do yoga já tinha um movimento do yoga no Brasil, mas, não era tão falado assim, e a questão do som também era muito pouco conhecida. A gente tinha noção de música no sistema ocidental, né, que é estudar o instrumento, técnica, escala, tal, tal, tal e tudo isso. Mas aí com 15 anos eu decidi realmente me aprofundar no universo da música e tomei essa decisão. Falei: "Não, o que eu quero fazer da minha vida é música", né. E então eu segui fazendo cursos, aulas, conservatório, tal, 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 tal. Toquei muito tempo também, trabalhei com música, toquei com muita gente e fui me desenvolvendo nesse caminho, né. E aí comecei a ter mais experiências que me diziam que, bom, a música tem alguma coisa a mais. Só que, voltando a repetir, né, ninguém falava sobre isso, ainda era tudo muito intuitivo, muito inconsciente para mim nesse momento. E aí, nessa busca, depois de trabalhar muito tempo, estudar muito tempo, eu resolvi fazer uma viagem pelo Brasil, que foi indo em direção ao Nordeste, né, então passando ali pela Bahia, pelos estados, fui indo, cheguei até Fortaleza, Ceará, né, e aí nisso fui cruzando pra Amazônia e acabei que eu nem sabia que ia acontecer, mas saí do Brasil, fui pra Venezuela, passei um tempo na Venezuela, depois fui pra Colômbia, e aí depois da Colômbia cheguei no Equador. Isso tudo, assim, sempre na conexão com a música, mas desde esse lado de tocar instrumentos, tirar repertório, sem ainda ter uma conexão com alguma coisa que levasse a
ao entendimento do som pela meditação ou algo do tipo. Uhum. E aí no Equador eu conheci os taitas do Caminho Vermelho, né? Caminho Rojo, que eles falam lá no Aham. Equador. E, paralelamente, conheci também meu primeiro mestre de yoga. Tudo isso no Equador. Foi em conjunto, né? Porque meu mestre de yoga, que o nome dele é Davi Kumara, ele já praticava com esses taitas, né? Ele veio da Alemanha, porque ele praticou muito tempo de yoga na Alemanha e veio para a América Latina também buscar alguma coisa diferente. Ele já tinha mais Uhum. de 25 anos de prática de yoga, então eu conheci os dois caminhos ali, o yoga e o caminho Rojo, porque meu mestre ele estava conectado com os dois, né? Uhum. Então, ali foi onde eu, pela primeira vez, escutei pessoas tocando, e cantando no universo do autodesenvolvimento, da espiritualidade, né, dentro dos temascais, dentro das danças, dentro das cerimônias com a medicina, né, porque lá eles tomam o Uhum. que a gente conhece como São Pedro, né, lá eles chamam de Guachuma, então eles fazem as Uhum. cerimônias com a Guachuma, com o temascal e tocam, tem muito essa questão com o som. E bom, e Sim. fui aprendendo com eles, né, escutando uma coisa aqui, eles não falam muita coisa, né, mas você escuta uma coisa aqui, escuta outra coisa ali, vai percebendo o movimento, vai sentindo tudo isso. E Então é a muito música rico, foi né? E é muito rico, né, Márcio? Não te atrapalhando aqui, mas depois você continua. Mas é muito rico claro. essa cultura que eles têm aí no Equador, nos Andes, né? Com os taitas. Imagina, deve ser uma experiência muito profunda, né? Porque eles são muito ritualísticos também, né? Sim, foi uma experiência realmente muito profunda, porque eles têm muito forte essa tradição dentro deles, né, e mantém isso gerações e gerações. Então, talvez para quem vai assistir, vou até falar o nome deles, porque talvez conheça, né, o Taita Alejo e o Taita Juan, que eles são bem conhecidos lá no Equador, inclusive. Trabalham com a busca de visão, o temascal, as danças, né, dança do sol, dança da lua. Então foi onde pela primeira vez eu vi, de uma forma assim bem consistente, né? Porque uma coisa ou outra eu já tinha visto, mas com Uhum. consistência mesmo, com tradição, com uma coisa que a gente sabe, né? Quando a gente está num caminho de busca pelo autoconhecimento, pela verdade, a gente entra em contato com alguma coisa verdadeira, a gente sente, né? Então foi realmente eu senti verdade ali, muita profundidade. E foi quando eu comecei a aprender os cantos, o tambor, tudo isso. E ao mesmo tempo, paralelamente, trabalhando o yoga com o meu mestre, né? Que tinha 25 anos de experiência com yoga, um mestre maravilhoso, que não me ensinou o yoga que é mais conhecido aqui no Ocidente, que são os asanas, né? Ele também me ensinava os asanas, mas o yoga com ele era vida, né? Ele era meu vizinho, então a gente vivenciava o yoga na vida. E estudava os textos, praticava asanas, sentava em volta da fogueira, conversava sobre a vida, sobre as questões da vida, sobre os problemas, tudo, né? Então, o yoga para mim ele já veio dessa forma. Ele não veio Legal. através dos asanas, aí depois, não, o yoga já veio dessa conexão para mim. E paralelamente também vendo isso lá, porque os taitas também, eles são família, né? Não tem muita coisa profunda e mística, mas ao mesmo tempo é tudo ali, as famílias, as Uhum. pessoas, né, se conectando, conversando. Então isso foi um processo muito bonito que aconteceu, muito profundo. Tenho bastante, agradeço muito ao divino, né, por me apresentar esse caminho. E nisso o meu mestre de yoga, ele eu fui trabalhando um pouco com ele também, né, ajudando ele a fazer alguns retiros, algumas coisas, tocando música. E um belo dia ele disse para mim o seguinte, ele falou: "Existe um caminho, no yoga, que é um caminho que se faz só através do som, né, uma prática do yoga que se faz através do som". Ele falou: "Eu não posso te ensinar, porque eu não conheço". Ele falou isso para mim, né, um dia que a gente estava numa conexão bem profunda, foi um dia muito especial, e ele falou: Legal. "Mas você vai encontrar uma pessoa que vai te ensinar. Eu não vou te ensinar porque eu não posso, eu não sei, né". Muito bom. Passou, continuei lá aprendendo com eles, tal e tal, muita coisa linda, maravilhosa. Por 2 anos eu fiquei no Equador, até que um dia eu senti o desejo de voltar para o Brasil, né, estava com saudade de casa, com saudade da família e tal. Então eu voltei para o Brasil, e aí caí em São Paulo, né. Então imagina, eu estava nas montanhas do Equador, de repente cheguei em São Paulo, foi uma desestruturou totalmente o meu campo, né.
mas tinha um É bom bem motivo, né? parecido, né? Bem parecido. Imagina as montanhas do Equador com São Paulo. Foi. Confesso que foi difícil, não foi fácil É, não, desestruturou toda, mudou, né, de uma hora para outra, assim, uhum. foi um período bem conturbado, assim, Sei como é, emocionalmente, mentalmente falando. sei como é que é essa experiência. É bem, Mas é bem de 0 a 100 e de 100 a 0, assim, quase, né? Mas é, é legal. Eu acho que é aí que se prova o quanto que a gente foi preparado, né? Quando volta dessas imersões, volta para uma cidade grande igual São Paulo, é aí que a gente se prova, né? Que o discípulo é provado para ver se ele aprendeu alguma coisa, né? exatamente, exatamente. É nesse momento que a gente vê realmente o aprendizado, né. É, Não dá para é como os mestres budistas falam também, né, não dá para trabalhar a paciência se você não lida com as pessoas, né. Se é. trabalha ser paciente sozinho é muito fácil, né, agora ser paciente ali com os seus filhos, com todo mundo que te cerca ali é mais difícil, né. Uhum, Então assim foi, né, voltei para o Brasil também por esse chamado, né. Então, logo na primeira semana, rodando, assim, pelo Instagram, né, vendo algumas coisas, estava procurando o que eu ia fazer ainda, eu estava tentando entender qual que era o chamado para ter voltado para o Brasil, uhum. apareceu para mim meu mestre, né, de Nada Yoga. Então, pela primeira vez no Brasil, curso de Nada Yoga, o yoga do som. Aí quando eu olhei aquilo, eu não tive dúvidas, né, eu já veio diretamente o que o meu primeiro mestre de ioga, Davi Kumara, tinha falado pra mim, né. Então já a conexão foi direta, não teve: "Ah, será que é? Será que não é?". Não, foi Uhum, tipo, encontrei. E bom, então eu fui pra esse curso, que era um curso de 10 dias na época, né, um curso que falava sobre uma prática de meditação, uma prática de ioga, que é o Nada Yoga. Nada literalmente significa som, vibração, né. Então o uhum, ioga que se pratica através do som, tá. E conheci meu mestre, que é Marcelo de Aquino Vicente, ele é da Argentina, fui para esse curso de 10 dias, e foi aí que eu realmente aprofundei nesse caminho, conheci na verdade, né, conheci ali o caminho da meditação através do som, mas de uma forma mais clássica, por assim dizer, pelo uhum, caminho do uhum. ioga. Meu mestre, ele esteve na Índia muitas vezes, conheceu, uma família que tem basicamente 20 gerações praticantes de Nada Yoga, É. uma família muito difícil, né, de encontrar na Índia. O Nada Yoga, até mesmo na Índia, ele não é muito falado, não é muita gente que fala, se perdeu muito esse conhecimento. As escrituras sagradas, né, porque, para quem não sabe, explicar um pouquinho, a gente tem os Upanishads, né, no Vedanta, nos Vedas. Os Upanishads que falam sobre o som, ninguém ensina mais, então ficou um pouco perdido, né. Mas meu mestre foi resgatar isso, encontrou essa família e bom, e trouxe isso para Argentina, posteriormente trouxe para o Brasil. Aí eu me conectei com ele, fui estudando, estudando, estudando e depois de alguns anos criei a Escola Intuição. E hoje a gente é a escola pioneira, né, de ensino de Nada Yoga aqui no Brasil, conectado com uma linhagem ancestral, né. Então é Uhum, realmente um trabalho bem diferencial que a gente vem fazendo, porque a gente recebeu mesmo esses ensinamentos dos mestres. uhum. Que bacana, Resumindo, legal essa história. História resumindo mais profunda, né? É legal essa experiência de busca que você fez, né? E que vai encontrando pelo caminho os mestres, os mentores, né? É bacana, assim, gratidão aí por esse compartilhar e acredito que isso possa inspirar muitas pessoas. Já me inspirou aqui, eu lembro que eu já ouvi falar dos Titans, né? E eu sei que é uhum, fantástico o trabalho que eles fazem lá. E né, o próprio Davi Kumari também eu já tinha ouvido falar alguma coisa. É bacana, né? uhum, Bacana, legal. Eu vi alguém que também já se conectou com esses caminhos e tudo mais, né? Então, seguindo aqui no nosso Meditando Podcast, quando a gente inicia as práticas, praticamente todo mundo tem desafio ou dificuldades, né? uhum. Você poderia compartilhar um pouco com os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, quais foram os desafios ou dificuldades que você teve no início dessas práticas? Né, aqui falando de meditação, né? Claro que sim. O meu maior desafio, assim, quando eu iniciei, né, foi a resistência
de entender que o ensinamento não ia acontecer da forma como eu gostaria, mas da forma como, no caso, com cada um desses mestres, mas como cada um Uhum, tinha que passar a informação para mim, né? Aqui no Ocidente, a gente está muito acostumado com essa coisa mais estruturada, isso é para isso, aquilo é para isso, e no ensinamento clássico mesmo, principalmente do Nada Yoga, me ensinou muito isso, né? É, o assunto não vai muito por aí, né? Se você pergunta uma coisa, ninguém vai te dar a resposta da forma como você espera que ela vai chegar, né? Ah, eu quero saber, sei lá, um exemplo, né? Me fala mais uhum, sobre chakra, sobre isso. Ninguém fala sobre isso. No estudo clássico, né? Eles vão te mostrar isso. Só que uhum, mostrar isso pode levar muito tempo, porque para eles a teoria, a informação não serve muito, entendeu? A informação fala depois que você teve algum nível de experiência, tudo bem, a gente pode conversar. Mas antes de ter um nível de experiência, eles não falam sobre essas coisas. Então, isso foi uma dificuldade, porque você tem que lidar com o processo de que você não vai ter a resposta da forma como você quer, é, mas através da prática isso vai acontecendo. Então, no começo, isso uhum, vem como em forma de resistência, né? Ela se apresenta de diversas formas. Cansaço, aí fica bravo com o mestre, ele não quer falar o que eu quero, vai dar sono, dá preguiça, todo esse tipo de resistência acontece, né? E aí, aham, em especial na meditação, a meditação é um caminho largo e profundo, né? Porque a gente está lidando com a parte mais sutil, né? Que é a nossa mente. Então, a mente, ela é incessante, né, ela tá sempre querendo alguma coisa nova, é sempre muito conectado com o ambiente externo, ainda mais aqui no ocidente, que a gente está muito acostumado com isso, né. uhum, Então a gente tem essa dificuldade de realmente ter um avanço, né, porque, eh, a ideia é não ficar apegado no resultado, né, mas se você não tem algum resultado, você desanima, né. Então se você passa muito tempo meditando e não consegue ver algum vislumbre, alguma coisa, é realmente muito difícil, né. Então, uhum, essa foi a primeira resistência, até realmente conseguir enxergar alguma coisa. uhum, Aí depois acontece um processo que é interessante, né. Abre uma porta, e aí parece que vem, você se anima, se inspira muito, só que aí depois acontece um outro processo que você para você ir mais profundo, aparecem outros obstáculos. E assim vai acontecendo, né, os primeiros, depois um pouco mais profundo, outros obstáculos. E aí também uma coisa interessante também que acontece é que a novidade perde a novidade. E isso é uhum, uma dificuldade para a mente também, né. Em tudo que a gente faz, a gente se empolga muito com o que é novo. Aí quando a gente tem que aprofundar naquilo, aí às vezes perde o ânimo, aí quer uma outra coisa. Então acho que isso é uma dificuldade, foi uma dificuldade para mim, acredito que eu escuto muitas pessoas falando sobre isso, a uhum, dificuldade realmente quando dá aquela desanimada, porque: "Ah, de novo isso, de novo sentar para fazer, de novo", aí tem muita gente que recua ali. E é justamente nesse ponto que se ultrapassar essa resistência, pode acontecer outra coisa. uhum. Faz muito sentido, né? A gente tem conversado aqui com vários convidados e com participantes mesmo, né? A ideia, né, eu acho que é meio do ego isso, não sei se é do ser humano, se é do ego, mas enfim, a ideia do resultado, de querer um resultado e que ele tem que ser para sempre, né? Ah, agora eu Hum. consegui dar uma acalmada no meu corpo, então não posso mais ter agitação no corpo físico. Vou pegar um corpo físico aqui, né? Ah, antes Uhum, minha mente era muito acelerada, então eu medito e aí diminui um pouquinho, agora eu quero sempre aquela mente calma, né? Ou aquela sensação e que ela permaneça. Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. Vai voltar, uhum, e bem como você falou, volta em outros níveis. Aquela dorzinha de cabeça ou aquela incomodação vai voltar, mas daí volta num outro nível. É um outro uhum. estado de consciência, né, Márcio? É uma outra ideia. E aí, né, vai dar continuidade. Eu acho que é nesse momento que muitas pessoas desistem da meditação, ou do yoga, ou seja, de um caminho de autoconhecimento. É quando passa a primeira barreira e aí a impressão é de que não, aquela barreira eu não enfrento mais, né? E aí Uhum, daqui a pouco ela surge de novo. Aí você olha assim, tá, mas eu passei por tudo isso, vou ter que fazer tudo isso de novo porque ela está aqui novamente. E aí o budismo fala da hum. impermanência, né? Nada é para sempre, não nesse mundo, né?
será que tanto tempo de prática já me deu algum resultado, já me deu algum benefício? Então eu queria que você contasse na tua experiência quais foram os benefícios ou resultados que você percebeu com as práticas de meditação, som, toda essa tua história de vida, né? Do meu ponto de vista, assim, tem uma coisa também que se diferencia, porque cada tradição vai falar alguma coisa um pouco diferente da meditação, né. Claro que tem Uhum, relações, né. O budismo o budismo também tem vários tipos de budismo, né, então você tem o budismo, tibetano, você tem o budismo zen, cada um vai falar, você tem a meditação vipassana, você tem a meditação do ioga, então cada um às vezes trata a meditação de um jeito diferente, né. uhum, Então dentro do nosso estudo, né, mais clássico ali do Nada Yoga, que tem essa conexão com o yoga clássico, por assim dizer, a meditação realmente tem a ver com o estado de absorção, né. uhum, Eh, Como também se fala no Yoga Sutras, que é um texto mais conhecido, mas o Yoga Sutras também já é uma síntese de coisas que tinham em outros textos antigos da Índia, né. Então, só que aí tem 2 coisas, uma coisa que eu percebo da meditação é a prática e que a gente possa entrar nesse estado de absorção, de vislumbre, de, conseguir perceber camadas mais profundas da nossa mente, que não só o estado de vigília, o estado mais superficial, e isso por si só já é um grande benefício, né, porque a gente consegue se perceber, eh pelo menos mais próximo do que é a nossa verdadeira natureza, né, livre de uhum, todas as identificações e dos papéis que a gente tem que cumprir, que faz parte da vida, né, como a gente estava falando, né, como pai, como professor, como médico, qualquer um que uhum, seja nossos papéis. E a gente tem que cumprir os papéis e fazer eles bem, né, isso o yoga ensina pra gente também. Mas se a gente só vive nessa identificação, a gente fica limitado pelos papéis ou pela identificação com o corpo, então, o benefício da meditação, onde a gente vislumbra coisas mais profundas, já é maravilhoso. Mas aí tem também a questão de quando a gente volta da prática, né, e volta para assumir nossos papéis e tudo isso. Então eu sinto que principalmente me trouxe muitos benefícios nesse lugar. Uma pessoa que tem mais compaixão, uma pessoa que tem mais ânimo, uma pessoa que tem mais felicidade, que tem mais vontade de compartilhar, né, que tem mais vontade de vida mesmo, né, no sentido uhum, de, prosperar em todos os sentidos e também poder ajudar as outras pessoas a prosperar no sentido físico, espiritual, emocional. Então, para mim, o que eu senti de benefícios na meditação foi tanto na minha percepção, de mim mesmo, né, mais próximo do que é a nossa verdadeira natureza, mas ao mesmo tempo aplicando isso na vida cotidiana, que é um uhum, dos ensinamentos que a gente estudou, que eu estudei com os meus mestres, né. Não uhum, adianta ficar lá, tem que ir lá, depois voltar, depois tem que ir lá de novo. Eles sempre falam muito sobre isso, né, e batem uhum. bastante nessa tecla. Exatamente. Por isso que alguns até falam que não existe um tempo para meditação. Ah, agora eu vou parar e meditar. Mas o ideal é que a vida fosse uma Hum. meditação, né? Porque ela não é em si o que você falou e é importante que para todos nós que estamos assistindo e ouvindo. Bacana isso. Ok, temos o nosso. Ainda para a maioria de nós ainda reservamos um tempo para a prática, o que é bom, é necessário, né? Mas Uhum. quando volta da prática, que a gente falou anteriormente, né? É quando você volta lá de uma jornada na montanha que o discípulo é aprovado aqui na cidade, né? Na meditação, né? Basicamente isso. Depois da prática, agora eu volto para minha vida, né? Para a vida pessoal, para a vida familiar, para a vida dos negócios, e é ali que a gente coloca em prática os ensinamentos, né? Uma outra Uhum. pergunta legal que eu queria fazer para você, sabe que hoje se tem cada um para aqui no Meditante Podcast a gente tem muito isso, mesmo que a gente pratica a mesma meditação, cada um vai ter a sua própria experiência e basicamente cada um tem a sua própria definição do que é meditação. Então a pergunta é para você, para o Márcio Bucay, o que é meditação? Meditação para mim é um estado que a gente pode acessar, mas que quando a gente acessa esse estado ele acaba se tornando uma própria realidade do que é a nossa verdadeira natureza, por assim dizer. Então é como que a meditação é acessar o nosso estado natural, Uhum, que é o estado natural da nossa mente, né, que por assim dizer
a base da nossa mente, parece até difícil de falar isso, mas a base da nossa mente é o silêncio, que no yoga é chamado de sattva, né? A base da nossa mente é o equilíbrio, a base da nossa mente é o silêncio. Para quem tem um tempo de prática de meditação, consegue encontrar esse lugar, né? E percebe que nesse lugar a gente já é feliz, já é pleno, que ali, quando a gente está ali, a gente não quer mudar nada. A Uhum, gente está bem ali, então isso significa que ali tem algo que é natural para nós. E por uhum. isso que, para mim, a meditação é esse estado que leva a essa percepção da realidade. Legal, bacana. E falando em silêncio também, né? Meditação que leva a esse estado de silêncio da mente, né? Agora Uhum, juntando um pouco com a ideia de som, né? Meditação com som, todos os sons, né? Todos os sons, e você é um conhecedor de música, de áudio, de som, né? uhum. Todos os sons é possível meditar? Com qualquer tipo de som? Ou tem alguns tipos de sons específicos que ajudam melhor na meditação? A gente poderia dizer que todos os sons, eles têm a sua função, né, dentro dessa camada da vida, mas tem alguns que são mais propícios do que outros, né. Hum, Então tem sons que são mais propícios para o caminho da meditação. No meu caso, né, eu como conheci os mestres clássicos, né, que estudam esse caminho do som muito antigo, né, famílias, gerações, 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 eles, além de se conectarem com uma parte desse som que tem a ver com a realidade da existência, o que eu quero dizer com isso, né? Eh, Esses sons que a gente faz no Nada Yoga não são sons inventados, ou seja, pela individualidade humana, né. Assim como, uhum, por exemplo, os mantras. Então, para quem já ouviu falar dos mantras, sabe que os mantras, eles não foram inventados pela individualidade humana, eles foram recebidos por uma mente uhum, humana e traduzido em formas de sons e palavras, tá. Isso é uma coisa. Assim como um conhecimento, por exemplo, a gravidade, né. A gravidade não é um conhecimento inventado, é um conhecimento percebido. Alguém percebeu e aí, através de fórmulas, ele deu uhum, uma maneira de explicar aquilo. O mantra funciona do mesmo jeito. Ele faz parte de uma realidade, só que uhum, uma mente humana recebe e tem que traduzir aquilo em alguma forma, né, que no uhum, caso, palavras e sons, tá. Então uhum, os sons que a gente aprende dentro do Nada Yoga, eles estão nessa esfera, tá. Então, e não só isso também, mas essas pessoas que receberam esse som, eles estavam conectados com o processo de autodesenvolvimento. Então, tô tentando trazer essa lógica, né, porque a sua pergunta uhum. é boa, mas se a gente pensa dessa forma, fica mais fácil de entender. Eh, Perfeito. as pessoas estão conectadas com esse processo de meditação, o que vai fluir na mente dessas pessoas? Coisas que possam propiciar cada vez mais a meditação. Então, esses sons foram fluindo gerações, gerações, gerações de pessoas que foram, recebendo e refinando esse conhecimento. Então, hoje o que a gente trabalha na nossa escola, que a gente recebeu desses mestres, são formas sonoras muito refinadas, que Uhum, são muito propícias para a meditação, que levam a gente para o estado de equilíbrio, estado de silêncio, de lucidez, de clareza mental, e nem todo som faz isso, né. Então, legal. essa forma clássica do Nada Yoga, ela está totalmente direcionada para isso. É até, interessante que a gente está falando do silêncio, né, porque o Nada Yoga, na verdade, é o som para encontrar o silêncio. O mais importante é o silêncio, mas a gente faz o Hum, som como uma forma de harmonizar o corpo, né, porque ainda mais hoje em dia, né, agora como a gente está na vida no ocidente, é muito difícil meditar sem nenhum tipo de técnica ou um caminho. Se você sentar para meditar e tentar ficar em silêncio, não se é bom fazer também, né, mas é o que a gente estava falando, se você não aplica uma técnica e sempre vai ficar naquele lugar da mente ainda, eh, agindo muito forte, provavelmente a prática vai desanimar por um tempo, né, porque o que eles dizem, no yoga, principalmente, é que você tá de olhos abertos e de olhos fechados, não muda nada. O estado de vigília, ele tá na mente.
entendeu? Então, estado de vigília com os olhos abertos e o estado de vigília com os olhos fechados é a mesma coisa. Então, o Nada Uhum. Yoga é uma técnica propícia que pode harmonizar a mente, levar a mente para um estado de mais equilíbrio, e aí você conseguir perceber o silêncio, que é a nossa natureza. Uhum. Legal. E aí, claro que Bacana tem essa. o silêncio não é esse silêncio que, né, livre de vibrações, de sons, é diferente, né, é uma experiência que, a gente percebe como uma vibração mais orgânica, mais natural, que não é um pensamento no futuro, um pensamento no passado e essa cadeia de pensamentos, né, um pensamento que leva ao outro, que leva ao outro, que leva ao outro. Então, é como se essa cadeia ela cessasse um pouco e a gente percebesse uma outra forma, uma outra coisa na nossa mente. E a meditação ela pode sempre ser aprofundada. Uhum. Tem Uhum. mestres que falam sobre experiências meditativas que, bom, eu não posso nem sonhar ainda, né, mas tudo bem, cada pessoa no seu lugar, no seu aprofundamento, né. Exatamente isso. E aí, por isso que a gente sempre fala aqui no Medianos Podcast. Ouvir as experiências de cada um de vocês é maravilhoso, mas isso não leva a pessoa a um estado de meditação. É necessário que ela vá lá e pratique, experimente, né? Isso pode levar uma Uhum, semana, um ano, 2 anos, 10 anos, uma vida toda, várias vidas, né? uhum, É legal, é muito mais profundo assim, né? E vai, quizás um dia a gente já para de buscar resultado. Pronto, eu vou meditar porque eu vivo. Pronto, né? Simples uhum, assim. uhum. Mas calma lá, gente. Até nós chegar nesse volume todo, vamos passo a passo, né? Vamos usar todo o instrumento que a gente tem. Mas eu queria te fazer uma Sim. pergunta um pouco mais profunda sobre o som, para que quem está Uhum. ouvindo e assistindo talvez dê a impressão que assim, é aquele sonzinho de fundo, aquele áudio de fundo na meditação. Não é só desse som que estamos falando, correto? Uma definição, tem uma Correto. definição do que é som, para a gente deixar um pouco mais amplo isso? Tem uma definição talvez, mais física, porque o som na verdade é uma onda, né, carregada de energia, uma onda vibrante. O que tem a diferença é o som e a música, né. A música é os Hum, sons organizados. Você pega ali um som X, um som Y, organiza isso e cria uma música, né. Então no Nada Yoga a gente tem as 2 formas, a gente tem a meditação no som e a gente tem a meditação na música. hum, Organizar o som de uma certa forma que propicie uma harmonização, mais eficiente no corpo. E aí hum, tem o Nada Yoga, só para a gente tentar aprofundar um pouco, né, que a gente tem 1 hora, é muita coisa para falar, mas para a gente tentar aprofundar um pouquinho, o Nada Yoga ele tem várias disciplinas, porque o Nada Yoga ele nunca teve um sistema próprio. uhum, Que eu quero dizer com isso? O Hatha Yoga, que talvez muita gente aqui que vai escutar, esteja escutando, Hatha Yoga ele tem um sistema próprio, você tem escrituras do Hatha Yoga, você tem escolas, você tem uma forma de praticar e tal, tal, tal. O Nada Yoga, ele sempre teve em todas as escolas. No Hatha Yoga, você tem Nada Yoga, através da respiração, dos sons que você faz enquanto você está fazendo certas posturas, ou também alinhando com os chakras. No Tantra Yoga, você tem Nada Yoga, porque você tem o trabalho, uhum, sutil com a vibração do corpo, também se fala sobre os chakras, se fala muito sobre som, tá. Aí, lá nos Vedas, você também tem Nada Yoga, através do quê? Dos mantras, porque os mantras são sons, né. uhum, Então, eu posso falar vários caminhos aqui, todos a gente vai encontrar um caminho de som, né. Aí, por exemplo, tem também para quem já ouviu falar, música clássica da Índia, que por si só já é uma música meditativa. Só que uhum, nem toda música clássica da Índia é nada yoga. Só que esses mestres que a gente conheceu na Índia, eles trabalham um tipo de música da Índia que se chama Drupad. O Drupad é uma música da Índia que está focada na meditação e no desenvolvimento espiritual. É um tipo muito profundo de Nada Yoga. Então, são várias formas de serem feitas, né. E o que a gente fez ao longo desse tempo foi sintetizar uma forma de praticar Nada Yoga. A gente está legal. tentando, através dessa pesquisa com os mestres, fazer um sistema próprio de prática de Uhum, som. uhum, Então, na nossa escola, a gente trabalha a música da Índia, a gente trabalha os mantras, a gente trabalha o ritmo, um pouco de tudo, né.
Então, através desses sons mais direcionados, a gente pode trabalhar os aspectos meditativos e os aspectos terapêuticos também. Ou seja, que Uhum. tipo de som eu posso fazer para um determinado problema específico? Essa seria, porque, eh, já falando sobre isso também, né, no caminho da meditação é bom que a gente passe por processos terapêuticos, né, porque a gente vai Uhum. acessando coisas e para a gente talvez ir um passo a mais, é legal a gente se curar de certas coisas, né. E o Uhum. Nada Yoga o yoga em si ele é íntegro por conta disso, né. Um corpo que não está saudável não vai conseguir meditar com plenitude, né, uma mente que está carregada de emoções, depressão, ansiedade e tal, isso, também vai ser muito difícil meditar. Então no Nada Uhum. Yoga a gente tem o caminho terapêutico para poder ajudar com essas coisas, e ao mesmo tempo o caminho profundo da meditação. Então, tentando falar, assim, basicamente como que é a meditação com o Nada Yoga, mas, Uhum. principalmente ela é feita através da voz. A gente canta. Né, não é como a maioria das pessoas pensam que é um som de fundo, ou, por exemplo, eu toco alguma coisa e todo mundo fica lá deitado ou escutando, não. No caminho do Nada Yoga, todo mundo faz. Eu Hum. ensino as pessoas a fazerem, entendeu. Então, eu vou cantar uma coisa, e aí todo mundo vai cantar de novo. Aí eu vou cantar Uhum. outra coisa, e é assim que o ensinamento acontece. Não Sim. não se fala muita coisa, teoria vem depois, primeiro é só através da experiência, todo mundo sentado, postura de meditação. No começo: "Ah, mas eu não estou conseguindo entender. Ah, mas é muito difícil", não importa, continua, escuta, porque nisso você já está trabalhando a sua mente, você está esse é o primeiro passo, se a sua mente não consegue nem concentrar, dificilmente você vai conseguir alguma coisa mais profunda na meditação, então o primeiro passo é esse. Aí tem os primeiros desafios, que é o que a gente estava falando. Uhum. Concentrar. Nossa, mas ele não vai explicar nada? Ele não vai falar que palavra é essa que ele está falando, que som que é esse? Não, não tem explicação nenhuma, se aprende através da escuta, porque aí você esse é o aprendizado, porque você coloca na a sua mente na situação de estar ali, escutando, presente, concentrada. Aí depois de 6 meses, 1 ano de prática, aí quando sua mente já consegue concentrar facilmente, aí a gente consegue ter um vislumbre maior. E aí isso sempre Uhum. pode ir aprofundando. Então, para responder a pergunta de forma prática, não é um som de Aham. fundo, né, é todo mundo fazendo o som junto, em roda, Sim. às vezes todo mundo junto, às vezes eu escuto um de cada vez, e aí cada um vai escutando cada um, é um processo de meditação coletiva, onde a gente utiliza o som para harmonizar, só que aí depois tem o silêncio também. Uhum. Seria proporcional. 30 minutos de som, 30 minutos de silêncio. 1 hora Hum. de som, 1 hora de silêncio. Essa seria a forma correta de fazer a proporção, para a gente poder também ter o vislumbre do silêncio, né, porque se a gente fica só fazendo som, 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 som também. É, vai criando uma Não. distração, né? Uma vez alguém me falou no podcast que era bom tomar cuidado com relação às. Ele chamava de muleta, né? Ou muletas, Uhum, né? Agora, aí pega um som, não. Eu só consigo meditar com aquele som de fundo. Ok, uhum, para começar tudo bem, né? Mas daqui a pouco senão ela vira uma muleta e o ego fica preso naquilo ali, naquela ideia. Eu só quero isso, eu só quero isso. Por isso que em algum momento você falou lá do teu primeiro mestre, dos primeiros mestres, um dos teus desafios foi justamente, e vale para quem está ouvindo aqui, muitas pessoas passam por esse desafio. Eu quero do meu jeito, né? Se eu uhum, quero do meu jeito, o outro jeito parece que não funciona, não, eu não quero aceitar outra ideia, né? E aí é legal que, no teu caso, você trouxe isso muito bem, praticar junto. Não é simplesmente uhum, receber passivamente. Senta, aqui daqui a pouquinho a gente vai ter uma prática de meditação, né? Né, e vamos ser convidados a praticar junto. Então é uhum, bacana isso, não é só receber passivamente para relaxar. Acho que é bom relaxar também, né? Mas se você quer uhum, aprofundar, pratica também, né? Bacana. Então, antes de claro. nós ir para a meditação, eu queria que você trouxesse para os nossos ouvintes, para quem está ouvindo e assistindo, outras dicas, né, sobre a utilização de som durante a meditação. Uhum. Uma dica para bem simples aqui para ajudar o pessoal, né, que está interessado um pouquinho nesse assunto do Nada Yoga, especificamente, Uhum. é
tentar encontrar uma postura, que a gente chama no yoga de asana, né? Porque assim, para nós do yoga tem uma diferença, meditação em movimento, meditação em dança. Tudo bem, para a gente viver em estado de presença é um pouco diferente da meditação, né? Tem uma relação? Tem, mas aí às vezes vira confusão, porque daí também tem gente que está chamando tudo de meditação, então tudo é meditar. É diferente para o yoga, né? Lavar a louça com presença é muito bom. Varrer o chão, que as pessoas têm falado, né? Isso é muito bom, mas para o yoga isso não é meditação. Meditação Uhum. é outra coisa, né? Então, para quem está interessado nesse caminho de aprofundar na meditação, procurar uma postura, um asana, que pode ser os mais tradicionais do yoga, mas tem que ser uma postura onde você tem uma firmeza, né? Ou seja, sua coluna esteja ereta, porque a disposição do corpo tem a ver com a disposição da mente, né? Não dá para ficar assim, ou tem que ter uma disposição do corpo, isso vai dar uma disposição da mente, isso a gente chama de asana no yoga, né? E a famosa respiração, porque o que a gente tem também na prática do som, como eu falei, né, na questão da voz, é porque a gente já Uhum. tem a respiração. Quando você canta, você tem que respirar, né? Então, aí você vai cantar, né? Então, uma dica bem assim para começar é respirar e soltar um som. Qualquer som que seja, um som natural. Depois respirar de novo e soltar mais um som. Respirar Uhum. de novo e soltar mais um som. E fazer isso por 10, 15 minutos. Depois disso, sentar em silêncio e perceber um pouco o estado da mente. O que foi que aconteceu? Como que presenciar mesmo. E aí tudo que a gente falou, não ficar esperando resultados, tentar desapegar, só ficar observando o que foi que aconteceu com esse som. Essa seria Uhum. uma primeira dica para começar, né? Aí depois, claro, quem quiser aprofundar, aí tem que seguir o caminho, né? Trilhar o caminho, não tem jeito. Exato. Exatamente isso. A minha experiência, a experiência de vários que passaram por aqui, um caminho, ele é primordial para dar esse avanço, né? Até para manter o alinhamento, tirar dúvidas que às vezes fica pescando, 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 né? Joga rede e pesca de tudo. No caminho já os peixes já estão um pouquinho mais organizados ali, né? De certa forma dá Com para certeza. aprofundar. Muito Uhum. bem, muito bom. Vamos para uma meditação? Né? E aí Vamos. a gente já vai finalizando o nosso Meditantes Podcast, então. Vamos iniciar uma meditação agora bem clássica mesmo do Nada Yoga. Possivelmente todos aqui já ouviram falar sobre o mantra Om. Só que hoje a gente vai fazer esse mantra Om em forma de meditação, uma meditação que eu aprendi também com meu mestre, especificamente com esse som, mas de uma forma bem consciente, bem presente, né? Percebendo como esse som está atuando no nosso corpo, na nossa mente, tá? Então vamos buscar uma postura onde a gente tem ali uma disposição entre uma firmeza e um conforto. Pode sentar da forma como você já está acostumado ou também da forma como fique bom para você. A única coisa mesmo é essa coluna ereta. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos e por alguns instantes só observar. Observar o corpo, o ambiente, a mente, as emoções. E aos poucos a gente vai se conectando com a nossa respiração. A respiração, ela reflete muito como que tá todo o nosso organismo, macro e microorganismo. Por isso que quando a gente observa a nossa respiração e busca dar profundidade para a respiração, a gente também afeta todo o nosso macro e microorganismo. E a gente vai deixando essa respiração bem profunda, bem consistente e levando o ar para a parte baixa do corpo.
como se você quisesse levar o ar lá para suas raízes. E repara bem nesse movimento de preencher o corpo de ar e esvaziar o corpo. E a gente vai tentar manter essa respiração profunda durante toda a nossa meditação. Utilizar ela enquanto a gente canta. Não se preocupar se a gente está cantando certo, se a gente está cantando errado, se está feio, se está bonito. O assunto não é esse. O assunto é respirar profundo e exalar em forma de som. E vai ser assim. Eu vou cantar uma vez, vocês vão só escutar. E depois eu vou cantar de novo e aí vocês vão cantar junto comigo. Então, uma vez eu sozinho e uma vez a gente juntos. Agora a gente juntos. Agora eu sozinho. Agora juntos. A dinâmica sempre vai ser essa. Eu uma vez sozinho, depois a gente juntos. Agora eu já não vou mais direcionar. Agora eu só vou cantar. Uma vez eu sozinho, uma vez juntos. Oh
Muito bem. Agora, vamos fazer sempre juntos. Eu vou fazer uma vez para mostrar, depois a gente vai fazer uma e outra vez, sempre juntos. Mas agora a gente vai colocar toda a nossa presença, toda a nossa consciência no som. Direcionando a nossa mente totalmente para escutar, perceber o som, as vibrações no corpo. Nada mais, nada além disso. A gente vai cantar assim agora. Om. Equilibrando o tempo de O com o tempo do M. Mais uma vez, ó. Om. O mesmo tempo de O para o mesmo tempo de M. Agora vamos juntos, uma e outra vez. Comigo. Om. 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 Se a sua mente for para outro lugar, volta com ela para o som. Sempre que você perceber que ela está indo para outro lugar, volta a concentrar, a perceber a vibração no corpo, o som do mantra. Apenas isso. Uma e outra vez. De novo.
Vamos ficar apenas alguns instantes em silêncio, contemplando o estado da mente. Vamos fazer uma respiração larga e profunda. Relaxar um pouco o corpo. Mexer alguma parte do corpo se precisar. Se estirar. Podemos ir voltando a abrir os olhos. Maravilha! Gratidão, Márcio, por esta meditação, gratidão por compartilhar as suas experiências aqui no Meditantes Podcast. Nosso desejo é sempre que o maior número possível de pessoas possam aproveitar esse conteúdo, aproveitar essas experiências, aproveitar essa belíssima meditação e se inspirar também, se aprofundar nas suas próprias práticas. Então, honra e gratidão pela oportunidade de conversar com você. Gratidão, pessoal. Foi muito bom. Acredito que projetos como esse são maravilhosos para as pessoas poderem realmente entender mais sobre esse caminho tão profundo, né, que é o yoga, que é a meditação, outros caminhos sagrados e ancestrais também, que podem ensinar muito, né, e trazer muitas coisas boas para nosso mundo, né, e dar frutos positivos também aí para as próximas gerações. Resolver um pouco da meditação, né, uma meditação simples com nada yoga, e só falar que essa meditação é uma meditação segura, né, básica, então dá para fazer. Quem quiser praticar isso também, assistindo o vídeo, depois praticar no dia a dia por algum tempo, é muito bom também. Uma prática segura, não tem muitas contraindicações, por assim dizer, então dá para todo mundo fazer. Maravilha, então. Valeu, Márcio, gratidão. Muito bem, então, muito bem. Chegamos ao final do nosso Meditantes Podcast de hoje. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, deixe suas perguntas. Se você ficou com dúvida, faça suas perguntas. Em algum momento, você vai ser convidado, se você estiver vendo o vídeo, né? Você vai ser convidado a fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas. E se você puder também compartilhe com o maior número possível de pessoas para que outros também possam se inspirar nas suas práticas de meditação. Meditantes Podcast, experiências em meditação. A gente se encontra nesse e nos próximos episódios.